Olá pessoal, faltam poucos dias para o segundo turno das eleições e nós estamos vivendo uma época de muitos ataques, muita fake news e poucas propostas, principalmente para um setor tão importante como é o setor de comércio exterior, a política externa brasileira. Como vocês sabem, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, só que a nossa participação no comércio internacional é de algo em torno de 1,3%, ou seja, de tudo que é importado ou exportado no mundo, o Brasil contribui com apenas 1,3%. Então é muito importante, pessoal, antes de votar, conhecer o que os candidatos Bolsonaro e Haddad têm com relação a propostas para melhorar, ou para desenvolver o comércio exterior brasileiro, para fomentar as exportações, liberar barreiras tarifárias, não tarifárias para as importações, para que a gente possa trazer divisas para o país e também desenvolver o nosso polo industrial. Vamos começar com Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ele deu uma entrevista na última segunda-feira. Ele disse que ele tem muito interesse que os países comprem do Brasil, mas não comprem o Brasil. Aparentemente é um pensamento um pouco protecionista, mas vamos dar uma olhada no plano de governo do Bolsonaro, o que ele diz. Bom, o Bolsonaro comenta que facilitar o comércio internacional é uma das maneiras mais efetivas de se promover o crescimento econômico de longo prazo. Isso é muito bom, porque ele tem uma imagem de ter esse pensamento protecionista, mas ao mesmo tempo ele entende que facilitar o comércio internacional é uma maneira de ter um amplo crescimento econômico de longo prazo. E aí ele comenta que a evidência empírica é robusta, países mais abertos são também países mais ricos. Isso corrobora o que ele havia comentado na frase anterior. Ele comenta também que ele propõe a redução de muitas alíquotas de importação e das barreiras não tarifárias em paralelo à constituição de novos acordos bilaterais internacionais. Isso é interessante, na teoria, porém, faltam informações adicionais aqui. Que produtos que serão sujeitos a essa redução de alíquotas de imposto de importação, que barreiras não tarifárias serão retiradas e quais acordos internacionais serão negociados, serão com países emergentes, serão acordos multilaterais, como o acordo Mercosul-União Europeia, já está numa ampla discussão. Será que ele vai dedicar esforços para que esse acordo finalmente seja assinado? Então ficou realmente algo extremamente vago no programa do Bolsonaro a respeito da política de comércio exterior, da política externa brasileira. Vamos dar uma olhada agora no programa de governo do Fernando Haddad. Bom, com relação ao Fernando Haddad, ele comenta que o Brasil deve retomar e aprofundar a política externa de integração latino-americana e a cooperação sul-sul, especialmente com a África. Bom, aqui aparentemente uma continuação da política que era adotada pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, que realmente dava preferência à aproximação com países emergentes. Então ele deixou super claro que a integração latino-americana e também a aproximação com países da África vai ser o caminho que o Fernando Haddad vai adotar caso seja eleito. Serão priorizados esforços para fortalecer o Mercosul. Isso é bem interessante que em breve teremos o Código Aduaneiro do Mercosul em vigor de fato em todos os países que pertencem ao bloco, e a União das Nações Sul-Americanas, Unasul, que é uma proposta que você tenha esse bloco aqui dos países sul-americanos. E também ele comenta em consolidar a construção da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. Comenta também que a plena projeção dos interesses estratégicos do Brasil no cenário internacional não pode prescindir de uma política de defesa sólida. Então é aquele negócio, vai abrir mercado, porém vão adotar também políticas protecionistas para proteger a indústria local, etc. Ainda com relação ao programa do Fernando Haddad, aqui tem algo que me preocupou bastante. Ele comenta que será constituído um imposto regulatório sobre exportação, capaz de estimular a elevação do valor agregado das exportações. Aqui é algo um pouco polêmico. Primeiro que ele vai constituir algo que já existe. Nós já temos lá na portaria CSEX 23 de 2011 o imposto de exportação, que é aplicado a meia dúzia de produtos como cigarro, fumo, armas, munições, etc. Então não vai ser algo novo, é algo que já existe aqui no Brasil. A alíquota varia de 9% até 150% em alguns casos. Agora, ele também não deixa claro o que ele quer fazer com esse imposto de exportação. Ele vai aplicar todos os produtos, ele vai ampliar a lista de produtos sujeitos a imposto de exportação. O que ele vai fazer com isso? Também
né, o programa do Fernando Haddad é extremamente vago com relação à política externa, assim como o programa do Bolsonaro, e tem muita informação de caráter teórico e pouca informação prática que não nos permite tirar conclusões robustas a respeito dos próximos anos. Eu tive a curiosidade de dar uma olhada também no programa dos candidatos que participaram da eleição para presidente no primeiro turno. Eu achei bem interessante a política do João Amoedo, que de 10 sessões ele tinha uma sessão exclusivamente dedicada à política de comércio exterior, que era justamente a última sessão, a sessão número 10. E ele relacionava uma série de iniciativas com o objetivo, né, de ter a longo prazo o Brasil como uma das grandes potências exportadoras e importadoras, né, estarem entre as 10 maiores nações que importam e exportam no mundo. É algo que eu senti muita falta realmente no programa do Jair Bolsonaro e do Fernando Haddad. Tá? Então, só para fechar esse vídeo, o sentimento que eu tenho com relação a isso que eu li na política, né, no programa de governo do Fernando Haddad e do Jair Bolsonaro, é que não teremos aí grandes mudanças, né, grandes novidades nos próximos 4 anos, pelo menos. Possivelmente, tanto no caso do Bolsonaro como do Fernando Haddad, teremos ainda, né, essa aproximação com países emergentes, porém, sem uma política aí com novidades, né, com estratégias para fazer realmente com que o Brasil seja uma grande potência no cenário mundial em termos de importação e exportação. Bom, pessoal, era isso. Eu desejo a todos, né, um voto consciente no domingo. Considere essas informações, considere o comércio exterior na hora de tomar sua decisão, né, é o grande caminho aí para o desenvolvimento econômico do país. E um grande abraço, até mais.